Hoje vamos falar sobre compilação em linguagens de programação. Compilação é o processo de traduzir código escrito em uma linguagem de programação de alto nível, que é mais fácil para os humanos entenderem, para uma linguagem de nível mais baixo, tipicamente código de máquina ou bytecode. O código de máquina é o conjunto de instruções que o processador do computador pode executar diretamente, enquanto o bytecode é um código intermediário que pode ser executado por uma máquina virtual, como a JVM para Java ou o CLR para .NET. As principais etapas em um processo de compilação típico incluem: primeiro, a análise léxica. Scanning. O compilador lê o código-fonte caractere por caractere e o agrupa em unidades significativas chamadas tokens, palavras-chave, identificadores, operadores, etc. É como separar as palavras e os sinais de pontuação do seu livro. 2. Análise sintática, parsing. O compilador verifica se a sequência de tokens seguem as regras gramaticais da linguagem de programação, a sintaxe. Ele constrói uma estrutura hierárquica chamada árvore sintática, que representa a estrutura do programa. É como verificar se as frases do seu livro estão gramaticalmente corretas e entender a relação entre elas. 3. Análise semântica. O compilador verifica o significado do código, garantindo que as operações sejam válidas e que os tipos de dados sejam usados corretamente. Por exemplo, ele verificaria se você está tentando somar um número com uma string sem uma conversão explícita. É como verificar se o conteúdo do seu livro faz sentido e se os termos são usados corretamente. Geração de código intermediário opcional. Alguns compiladores geram uma representação intermediária do código, que é mais fácil de otimizar e traduzir para diferentes arquiteturas de máquina. É como criar um rascunho do seu livro em uma linguagem mais simples antes de traduzi-lo para o inglês final. Otimização de código opcional. O compilador pode aplicar várias otimizações para melhorar o desempenho do código gerado, tornando-o mais rápido ou usando menos recursos. É como revisar o rascunho do seu livro para torná-lo mais conciso e claro. Geração de código de máquina, ou bytecode. Finalmente, o compilador traduz o código intermediário ou a árvore sintática diretamente para a linguagem de baixo nível de destino, código de máquina para uma arquitetura específica ou bytecode para uma máquina virtual. É como a tradução final do seu livro para o inglês. Compilação tradicional, AOT, Ahead of Time. Nesse modelo, todo o código-fonte de um programa é traduzido para o código de máquina, linguagem que o hardware do computador entende diretamente, antes da execução. Esse processo é feito por um compilador. O resultado da compilação é um arquivo executável que pode ser rodado diretamente pelo sistema operacional. Vantagens: execução rápida. Como o código já está em linguagem de máquina, a execução é geralmente muito rápida, pois não há necessidade de tradução durante o tempo de execução. Otimização. O compilador tem tempo para analisar o código completamente e aplicar otimizações para melhorar o desempenho. Menos dependências em tempo de execução. Uma vez compilado, o programa geralmente tem menos dependências do ambiente de execução, runtime. Desvantagens: tempo de compilação. O processo de compilação pode ser demorado, especialmente para programas grandes. Menos portabilidade. O código compilado é geralmente específico para uma arquitetura de hardware e sistema operacional. Para rodar o mesmo programa em outra plataforma,
ele precisa ser recompilado. Menos flexibilidade. Mudanças no código exigem uma recompilação completa. Exemplos de linguagem que usam compilação tradicional: C, C++ e Fortran. Agora o segundo tipo, interpretação. O interpretador lê o código-fonte linha por linha e o executa diretamente, sem a necessidade de uma etapa de compilação separada para código de máquina. Vantagens: portabilidade. O mesmo código-fonte pode se rodar em qualquer sistema que tenha um interpretador para essa linguagem. Flexibilidade. É fácil fazer mudanças no código e executá-las imediatamente, sem a necessidade de recompilação. Isso facilita o desenvolvimento e o teste. Menor tempo de desenvolvimento. O ciclo de desenvolvimento pode ser mais rápido, pois não há a etapa de compilação. Desvantagens: execução mais lenta. A execução tende a ser mais lenta do que o código compilado, pois cada linha precisa ser traduzida para a linguagem de máquina a cada vez que é executada. Maior dependência em tempo de execução. O programa precisa do interpretador instalado no sistema para poder ser executado. Menos otimizações. As oportunidades de otimização durante a execução são limitadas, pois a tradução é feita linha por linha. Exemplos de linguagens que são tipicamente interpretadas: Python, JavaScript tradicionalmente, embora os motores modernos usam JIT, Ruby e PHP. Agora, o terceiro tipo, que é compilação just-in-time, JIT. A compilação JIT combina aspectos da compilação tradicional e da interpretação. O código-fonte ou bytecode, em alguns casos, é inicialmente interpretado. Durante a execução, o sistema JIT identifica as partes do código que são executadas com mais frequência, os hotspots, e as compila para código de máquina nativo. Esse código compilado é então armazenado em cache e reutilizado sempre que essa parte do programa é executada novamente. Vantagens: melhor desempenho. Ao compilar as partes críticas do código para a linguagem de máquina durante a execução, o desempenho pode ser significativamente melhor do que a interpretação pura, aproximando-se do desempenho do código compilado tradicionalmente. Portabilidade. Em certas arquiteturas, em plataformas como Java Virtual Machine, JVM e o .NET, como Language Runtime, CLR, o bytecode pode ser executado em diferentes sistemas operacionais, e o compilador JIT se encarrega de gerar o código de máquina específico para cada plataforma. Otimizações em tempo de execução. O compilador JIT pode realizar otimizações com base no comportamento real do programa durante a execução, o que não é possível com a compilação estática. Por exemplo, ele pode otimizar caminhos de código que são frequentemente tomados. Desvantagens: overhead de computação. Há um tempo gasto na compilação do código durante a execução, o que pode causar um pequeno atraso inicial ou pausas ocasionais. Maior consumo de memória. O código compilado precisa ser armazenado na memória, além do código original ou bytecode. E a complexidade. A implementação de um sistema JIT é complexa. Exemplos de linguagens que usam compilação JIT: Java, JVM, C#, .NET, JavaScript, motores modernos com V8, Python, PyPy. Agora um resumo desses três tipos de compilação. Compilação tradicional, antes da execução. Interpretação, durante a execução. E a compilação just-in-time, durante a execução. Agora a execução da compilação tradicional é rápida, da interpretação é lenta e da compilação just-in-time é rápida, após compilação. Agora, em relação à portabilidade. A compilação tradicional é baixa,
A interpretação é alta e a compilação just-in-time é média. Agora, em relação à flexibilidade, a compilação tradicional é baixa, a interpretação é alta e a compilação just-in-time é média. Agora o tempo de início. Compilação tradicional mais longo, interpretação mais curto e compilação just-in-time médio. Otimização. Para a compilação tradicional, ampla antes da execução. Da interpretação, limitada durante a execução. E da compilação just-in-time, dinâmica durante a execução. Agora, overhead. Compilação tradicional, principalmente no início. A interpretação em cada linha de execução. A compilação just-in-time durante a execução. Agora, as linguagens de exemplo. Na compilação tradicional, eu tenho C, C++, Fortran, Go e Rust. Na interpretação, Python, JavaScript, Ruby, PHP e Bash. E na compilação just-in-time, Java, C#, JavaScript, Python, PyPy, Lua, Lua, JIT. E é isso, pessoal.